Warner Bros. O que vem em sua mente quando eu falo isso? E a perua falou, tá afim? Muito provavelmente acredito que venha filmes e séries incríveis, como por exemplo Harry Potter, Scooby-Doo. Agora não! Mas o que vem na minha cabeça são os jogos do meu herói favorito, que é o Batman. Mais especificamente o Batman Arkham Knight, que na minha humilde opinião é o melhor jogo de super-herói já feito. E que sim, eu acho melhor que os jogos do Homem-Aranha. Homem-Aranha é coisa de nerd, Batman é coisa de shed. Sempre gostei muito do Batman Arkham Knight, Shadow of Mordor, Mortal Kombat. Lego... Foda-se o Lego, menos você. Você é legal. Te agarro pela cabeça assim no pescoço de Jorge! Bom, eu acredito que não seja segredo pra ninguém que a Warner é uma empresa muito respeitada, de muito peso no mundo do cinema e no mundo dos jogos. Porém, de uns tempos pra cá, a Warner vem tomando decisões bem questionáveis, né, por assim dizer. Principalmente com a franquia Mortal Kombat. Fotos de rolas grandes. Decisões essas que dariam muito orgulho para uma certa empresa. Opa, mas antes do vídeo começar, já queria pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se caso curtiu o vídeo e comentar. Pode comentar qualquer coisa aí que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Muito obrigado e bom vídeo. Bom, antes da gente se afundar nesse poço de bosta que a própria Warner cavou, vamos voltar um pouco no passado e ver como que era mais ou menos os jogos que eram lançados. Eu vou pegar como exemplo aqui o Batman Arkham Knight, que eu acredito que deve ser o jogo mais lembrado assim pela galera. O Batman Arkham Knight é um ótimo jogo. Ele tinha combates simples, porém muito frenético e variado. O mundo aberto com a ambientação escura de Gotham City, que dá uma boa imersão, muitas boss battle. Aí você junta tudo isso com uma história bem escrita, você tem uma experiência completa do morcegão que come bate biscoito e bate leite. Mas agora, se você prefere uma aventura mais medieval, Shadow of Mordor é perfeito. Ele contém o mesmo sistema de combate do Batman, só que bem mais versátil e brutal, te possibilitando acabar com exércitos inteiros, ou até mesmo montar seu próprio exército. Fora que também, ele tinha uma das mecânicas mais criativas que eu já vi em um videogame, que é a mecânica de Nemesis. Não esse Nemesis. Que basicamente é o seguinte: quando você enfrentava um capitão e deixava ele sobreviver, caso você encontrasse ele em outro local, é iniciado um diálogo único com ele. Ele basicamente vai chegar no campo de batalha e falar assim: aí, ô seu cabra safado, lembra daquela vez que você arrancou meu pinto fora? Agora você vai ver só. Ou então, se você morre pra algum inimigo, ele fica mais forte, já que basicamente ele vai ganhar mais respeito por ter te derrotado. Isso com certeza deixava o mundo muito mais vivo, sabe? Os NPCs não pareciam ser apenas NPCs, vamos dizer assim. Parecia até que todos eles eram únicos, e realmente eram mesmo, já que todos eles se lembravam quando você ajudou eles, ou até mesmo quando você derrotou eles, ou algo do tipo. Pena que chegava uma hora que acabava enchendo o saco, porque era muito diálogo. Mas era legal de qualquer forma. Mas agora, se você quer violência de verdade mesmo, Mortal Kombat 9 é o melhor. Cara, eu realmente não tenho o que reclamar desse jogo. Gráficos muito bonitos, combate fluido e responsivo, e com muito, mas muito conteúdo mesmo. Você tinha modos como Test Your Luck, que é basicamente, como o próprio nome já diz, é testar a sua sorte. Você entrava na luta e o jogo ele te dava efeitos aleatórios que poderiam acontecer na luta. O Test Your Might, que você basicamente tinha que estraçalhar o seu controle. O Test Your Sight, que é basicamente você acompanhar onde o objeto vai estar escondido e achar ele. Uma torre que tinha mais de 100 desafios para você fazer. E pasmem, uma das melhores criptas já feitas da franquia, pois você tinha uma área bem grande para você explorar. Cada parte desse mapa é bem detalhadinha, muito bem feito. E uma ambientação em primeira pessoa bem dark, sabe? Bem pesada mesmo. E se você me disser que você nunca tomou susto pra esse arrombado aqui que aparecia do nada na sua tela, irmão, vai mentir pra outro. Juntando tudo isso que eu falei e você coloca uma história muito divertida de acompanhar e mais de 30 personagens jogáveis, é sério, tem até o Kratos aqui. O Kratos. Você tinha o melhor Mortal Kombat já feito. Acredito que as minhas únicas reclamações para esse jogo é que você não consegue usar os chefes, como por exemplo o Goro, o Kintaro e o Shao Kahn, o que é no mínimo estranho, já que o Goro você consegue usar ele na Torre dos Desafios, ou seja, eles programaram o Goro para ser jogável, mas por algum motivo eles não liberaram ele para você jogar no modo arcade. Enquanto o MK10, eu realmente não tenho muito o que falar sobre ele. Ele também é um ótimo Mortal Kombat. Comparado ao 9, ele melhorou bastante em questão de gameplay e gráfico,
genérico. Eu também tenho um carinho especial pelo Mortal Kombat 10, já que ele foi literalmente o primeiro jogo que eu joguei e zerei no PlayStation 4. E também ele foi minha porta de entrada para o mundo dos jogos competitivos. E eu não sei se eu agradeço o seu processo a galera da NetherRealm. Quanto ao Mortal Kombat 11, eu vou falar sobre ele, mas calma, eu vou falar sobre ele mais lá pro final, você já vai entender o porquê. E bom, após tudo isso, acho que agora podemos voltar pro presente. Você não tá preparado pra impedir a dor que vai sentir. Ai, meu Deus. Beleza, agora vem cá. Vou fazer uma pergunta bem sincera mesmo. Alguém se lembra qual foi o último jogo recente da Warner, ou de algum estúdio dela, que tenha sido no mínimo decente? Bom, o que vem na minha cabeça de primeiro momento assim é Hogwarts Legacy. E por incrível que pareça, é só ele que tem mesmo. Não renunciarei! Muito provavelmente, muitos vão dizer que eu quero me pagar de diferentão quando eu disser isso. Mas o Esquadrão Suicida, eu acredito que tinha muito potencial. Porque, poxa vida, o próprio nome já fala, mate a Liga da Justiça. Além do término do meu relacionamento, eu nem imagino outra coisa mais impactante que isso. Eu realmente acreditava que ia sair algo interessante aqui, já que o estúdio que estava fazendo o jogo era a própria Rocksteady, ou seja, a mesma empresa que fez a franquia Arkham, mas no final o que a gente recebeu foi uma piada de mau gosto. A morte dos heróis, que era pra ser um dos pontos principais do jogo, acabou sendo uma das piores partes do jogo. Todas as mortes aqui são feitas de qualquer jeito e não tem peso algum, como por exemplo o Superman e o Flash morrer com um tiro. Isso foi um verdadeiro tiro no pé. E o que é mais triste ainda é saber que todas essas mortes são canônicas, já que se passa no mesmo universo Arkham, ou seja, até mesmo a morte do Batman é canônica, aquela morte ridícula. E eu tô ligado que depois de um tempo a própria Rocksteady confirmou que na verdade eram clones do Brainiac, não eram os heróis de verdade. Mas a gente sabe muito bem porque eles fizeram isso. Basicamente eles fizeram merda e tentaram consertar de última hora. E na moral, sabe o que eu acho disso? Quem escreve apaga depois, serve o bumbum com batata e arroz. Fora também que a gameplay desse jogo não ajuda nem um pouco. Isso porque eles abandonaram completamente a experiência single player e decidiram focar num jogo de ação genérico, em formato de live service. Ou seja, o jogo tem passe de batalha, skins, microtransações, personagens pra comprar, enfim, é basicamente um Fortnite só que de baixo orçamento. E tipo, nada contra live service mesmo, desde que você faça isso direito. E pra começar, eu acredito que você não deveria nem cobrar R$250 nele sem liberar ele de graça. Se bem que recentemente eles liberaram o jogo de graça na PS Plus e mesmo assim não aumentou o número de jogadores, então nem de graça o jogo conseguiu se salvar. E por falar em live service, Multiversus é um caso de incompetência. Esse sim eu posso afirmar com toda certeza que ele tinha um baita do potencial. E no começo da beta dele é uma prova disso, já que só na beta dele o jogo já tava com números imensos de jogadores ativos. Até porque todo mundo queria ver o Salsicha descendo o cacete no Batman. E a Warner vendo todo esse sucesso, você acha que eles exploraram isso? Então a resposta curta e grossa é... eles não fizeram nada. E tipo, eu falo literalmente mesmo, eles não fizeram nada. Eles basicamente lançaram o jogo e deixaram ele lá, jogado à própria sorte. Quando você faz um jogo live service, você tem que manter os seus jogadores ativos, trazendo sempre atualizações pelo menos uma vez por mês. Como é o caso do Fortnite, por exemplo. Você pegar o jogo antigamente e pegar ele hoje em dia, parece que nem é o mesmo jogo. Só que eles simplesmente ignoraram todo esse fato e deixaram o jogo sem atualização. Mas não foi por semanas ou dias, foi por meses. E com isso o número de jogadores foi cada vez mais caindo, ao ponto de que o jogo não estava conseguindo se sustentar. E esse ciclo aconteceu mais de 3 vezes, o jogo conseguiu morrer e reviver mais de 3 vezes. Até um certo dia eles simplesmente desistirem completamente do jogo e fechar o servidor. Só que o mais impressionante disso tudo é que logo na beta do jogo, ele já tinha um passe de batalha muito caro. Ou seja, os caras literalmente meteram um dedo do meio pra quem confiou no jogo e simplesmente sumiu. Eu não sei vocês, mas pra mim isso foi um puta de um life hack. Vamos lançar um jogo gratuito, entre aspas, com um passe de batalha extremamente caro logo na beta do jogo. Aí a gente espera os trouxas comprar, no caso eu. Aí a gente desliga o servidor e some com ele. Eu disse que eles estavam dando orgulho pra uma certa empresa. Agora sobre Shadow of Mordor, a Warner basicamente chegou um dia na Monolight Studio e falou assim: Que olhe de bebê! Não, papai Shadow, não faça isso! Olhe de bebê! E sem mais nem menos fechou o estúdio. E é isso.
Eu acredito que eu não tenho muito o que comentar, então vamos logo pro que interessa. Mortal Kombat 1. O MK1, ele basicamente veio como forma de rebootar a série. Ou seja, nova história, personagens, alguns personagens antigos da franquia vão voltar e ter um desenvolvimento diferente, ou até mesmo ter mais destaque. É basicamente o que MK9 fez. E sendo bem sincero sobre a história, eu gostei. Gostei que eles rebootaram completamente a série para ficar mais fácil para pessoas que não conhecem o jogo e querem conhecer, já que a franquia Mortal Kombat tem mais de 32 anos. E também gostei da forma que eles fizeram isso, pois ao invés deles criarem personagens novos, eles basicamente pegaram personagens antigos da franquia que não tiveram tanto destaque, como por exemplo a Ashura, o Reptile e o Baraka, e deram mais destaque para eles aqui. Pena que tudo isso que eu falei é simplesmente jogado de escanteio e vira do nada uma suruba multiversal. Tipo, do nada mesmo os caras simplesmente meteram multiverso no negócio. Eles simplesmente perderam uma oportunidade de apresentar uma série de jogos para pessoas mais novas que não conhecem a franquia, para resolver uma parada que eles criaram lá na DLC do MK11. E tipo, do literal nada mesmo, vem mistura de personagens que eu nem sei se isso é possível. Como por exemplo, o Scorpion misturado com Sub-Zero, Shao Kahn misturado com Sub-Zero. Tipo assim, tudo bem, a história de MK nunca foi o forte. Desde MK9 tinha umas galhofas e uns exageros. Como por exemplo no MK9, um policial comum desceu o cacete no Quintaro. No MK10, uma adolescente completamente inexperiente conseguiu descer um cacete no fucking deus do submundo. E no MK11 os personagens só são burros mesmo, a Crônica principalmente. Ela é poderosa, mas ao mesmo tempo ela não é tão poderosa assim, né? Ai, mano, Se ela quisesse era só ela parar o tempo e matar todo mundo que tá ali, como ela já fez várias vezes, mas ela nunca fez porque ela é burra. Mas agora, isso aqui, aí vocês vão ter que concordar comigo que é exagero. Mas olha, devo dizer, a história é o menor dos problemas do MK1. O real problema do MK1 acredito que seja o jogo inteiro. Porque depois que você faz o modo história, você não tem mais nada pra se fazer nele. Você só tem um modo online convencional, que não pode faltar, as torres clássicas que parece que foram colocadas de maneira completamente preguiçosas, e o modo cripta foi trocado pelo Santuário do Dragão, que resumindo bem, é basicamente loot box gratuito. O único modo de jogo existente aqui é apenas um modo chamado modo invasão. Esse era o modo que ia fazer todos os jogadores ficarem online por um bom tempo, mas na realidade, ele é tão lembrado quanto um poste de sinalização. É um modo extremamente maçante, repetitivo e parece muito um protótipo de um jogo mobile descartado. Só faltou ter os anúncios para reviver. O Carlinhos é o maior apostador de todos os tempos. Fora que também ele não oferece nenhuma recompensa satisfatória. A maioria dessas skins que eles liberam são a mesma skin, só que com uma cor diferente. Enquanto as skins legais mesmo, você só consegue liberar elas com Cristais do Dragão, que é a moeda do jogo. E para você conseguir esses Dragon Coins é muito simples. É basicamente você vai lá na loja da PlayStation ou da Steam, aí você pega uma carta mágica chamada o cartão de crédito, aí você vai lá, gasta R$25, que é o suficiente para pegar os Dragon Coins, aí você desbloqueia a skin. Mas tudo bem, você não gosta muito de skins, não é mesmo? O legal mesmo de Mortal Kombat é matar brutalmente o seu oponente com Fatality. Isso tá desde os primórdios da franquia, não é mesmo? E olha só que interessante, eles têm uns Fatality de Natal e de Halloween. E para desbloquear eles é muito simples. Você vai lá de novo na PlayStation Store, pega o seu cartão de crédito mágico, compre 1.250 Dragon Coins, que é o que vale a R$50, e prontinho. Assim você consegue o seu mais novo Fatality de especial de Natal. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas enfim, cara, é realmente muito triste ver que a Warner se perdeu completamente. Antigamente eles davam um tratamento ideal para os seus jogos, focando sempre na experiência dos usuários e não na carteira deles. O Mortal Kombat 1 pra mim ele é uma pilha de defeitos que eles foram construindo ao longo da jornada do Mortal Kombat. Por mais que eu tenha elogiado o Mortal Kombat 10, é inegável que desde aquela época eles já vinham retirando bastante conteúdo do jogo e focando em ser mais competitivo. O Mortal Kombat 11, por exemplo, ele era extremamente competitivo, mas ainda assim eram jogos completos, você sentia um certo carinho pelos desenvolvedores. A própria cripta do Mortal Kombat 11 não mente. Por mais que a maioria dos baús que você abre eram meio broxantes, já que sempre via consumíveis ou artworks, e não skins e fatalities, que era o que realmente importava, mas ainda assim é uma cripta que você percebe que eles tiveram um certo cuidado, um certo carinho mesmo. Conforme você vai explorando a cripta, você vai percebendo várias referências que eles deixaram, principalmente ao filme que lançou lá em 1995. Enquanto aqui no Mortal
Kombat 1 você não percebe nada disso. Parece que tudo foi jogado e lançado de qualquer jeito só pra farmar com a nostalgia dos fãs. E de fato, a Warner e a NetherRealm quis mesmo focar uma galera mais competitiva nesse jogo, que por si só não é ruim, mas ignorar 100% a galera casual eu acredito que foi uma péssima decisão. E querendo ou não, Mortal Kombat sempre teve uma base de fãs muito mais casual do que competitiva. Eles poderiam ter feito igual a Street Fighter 6 e ter equilibrado um pouco as coisas. Street Fighter 6 ele é extremamente competitivo, mas mesmo assim ele tem muito conteúdo para te oferecer. E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra microtransações em jogos de luta. Street Fighter 6 também tem microtransações, mas em nenhum momento ele tenta te vender um Hadouken, que é uma mecânica básica, por R$50. Ou então uma DLC que custa R$250 e não te entrega quase nada. Além de uma história completamente apressada e parece que já era para estar no jogo desde o início. E só para não ser injusto, eu não vou ignorar as coisas boas que esse jogo tem. São poucas, mas ele tem. Como por exemplo, a própria gameplay dele é extremamente divertida e muito legal de se aprender. Eles trouxeram coisas legais, como por exemplo a volta dos Animality. Eles também adicionaram o Floyd também, que acho que foi uma das melhores adições. Ele é basicamente um personagem secreto que você tem que fazer algumas coisas específicas para ele aparecer. Igual lá no primeiro Mortal Kombat para você encontrar o Reptile. Mas tirando isso, durante esses 2 anos o jogo não mudou quase nada. Eles poderiam muito bem ter adicionado novos modos de jogo, como por exemplo, já que o tema é multiverso, poderia ter um modo em que você criava o seu próprio personagem, colocando qualquer roupa que você quisesse e até mesmo habilidades. Aí você usava esse lutador para lutar com outros jogadores que também fizeram um personagem. Ou então de tempos em tempos uma máquina de arcade poderia cair numa torre clássica, aí você poderia jogar Mortal Kombat 3 direto do jogo. Aí nesse modo você poderia liberar algumas roupas clássicas que tinha na franquia. Tá vendo? Tinha muita coisa legal pra fazer nesse jogo. E eu só precisei de 2 minutos pra pensar nisso. Ultimamente esse é um problema que vem acontecendo muito com a Warner e seus estúdios. Ideias e projetos de jogos com potencial absurdo teriam um potencial completamente desperdiçado. Multiversus tinha tudo pra ser um ótimo jogo free to play, mas por conta de má decisões e ganância, ele faliu. Esquadrão Suicida poderia ser sim um ótimo jogo se eles tivessem focado em dar uma gameplay específica para cada personagem, mas todos eles usam armas e tem uma gameplay extremamente parecida. Ou então o fechamento da Monolith Studio, que foi responsável pelo Shadow of Mordor e estava sendo responsável por criar o jogo da Mulher Maravilha, projeto esse que foi obviamente cancelado por conta do fechamento. Mas apesar de tudo, eu ainda tenho esperanças que a Warner e seus estúdios vão voltar a fazer ótimos jogos como antigamente, pois eles têm inúmeros personagens icônicos no mundo dos cinemas. Eles só precisam focar em fazer jogos mesmo, e não lojas ambulantes.